Fala aí pessoal, então vamos continuar aqui. No último vídeo a gente estava brincando com o slider e com o player preferences, né, para a gente poder salvar em disco as informações de som. Então vamos voltar aqui na nossa cena principal. Então está aqui compilando. E aí quando você vai em configurações, tem um slider aqui do volume, certo? E quando você para aqui e fecha o jogo, ele volta exatamente naquele ponto que ele se encontrava. A gente pode fechar o IO, a gente pode desligar a máquina que volta dali, beleza? Porque a gente está salvando em disco usando o Player Preferences, beleza? A ideia de chave e valor. Então, para esse vídeo aqui, primeira coisa, eu vou arrumar o botãozinho ali de voltar, né, na tela principal. E aí, para isso, né, eu dei uma caçada aqui na internet, fiz alguns testes, algumas artes, e eu achei isso aqui bem legal, tá? Então, qual que é a ideia? Eu fui aqui no opengameart.com, né? E fiquei brincando aqui e coloquei o Search Audio Menu, que deu certo. Então eu pus aqui Audio Menu e cheguei nesses Game Icons aqui. Vou pôr esse link aqui também nos vídeos, né? E aí, por uma coincidência, né, a gente chegou aqui nesses assets, que é do Kine também. Eu não sei se Kine é uma pessoa, se é um grupo, tá? O site chama Kine. Os assets que a gente está usando é do Kine também. Então aí já fica tudo completão. Vou baixar por aqui. Baixo esse zip, certo? Vamos descompactar aqui. Descompactando. Foi? Deu. Aqui. Então, o que ele tem aqui pra gente? Ó? Tem um vetorial, tem um sprite sheet, tem um PNG. Eu vou aqui no PNG, vou aqui, deixa eu voltar com o nosso, no Unity aqui, vou na pasta UI, tá? Eu já tinha até colocado aqui, ó, certo? Então eu vou apagar aqui e mostro quais que eu peguei, que eu fiz o teste que ficou bem legal. Tá? Então, vamos lá. Então você vai pegar do zero aí na tua máquina. Aí eu vim aqui, ó, Python 2x e eu peguei o arrow left, trouxe para cá. E eu achei também esses de música aqui bem legais, que é o Music On, Music Off, que é Music Off e Music On, que a gente vai usar para ser nosso botão Mute lá no... coloquei dois aqui, deixa eu apagar esse aqui. A gente vai usar para ser o botão de Mute aqui do nosso slider, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui, nesse botão voltar aqui, Canvas, BTN voltar, tá? O que a gente faz aqui? A gente apaga, aliás, pode apagar o texto, troca o sprite aqui pelo arrow left, certo? Set native size, e aí eu coloquei 2 aqui, ficou bom, ó, 2 na escala, e é isso aí. Então, acho que tá satisfeito, já está adequado. Se você quiser outros botões, aí você fica à vontade para você procurar o que você precisa. Então, ó, voltou, certo? Legal, lindo, maravilhoso, tá? Agora a gente vai implementar aqui o botão de mute, certo? Para fazer isso, tá, a gente vai aqui, ó. Eu vou aqui no canvas principal, eu vou criar um painel, UI panel. Para fins de organização, ele já vem stretched aqui, ó. Então vou clicar aqui nas âncoras, tá? Seguro Shift, Alt, vou clicar no meio e já vou agora reduzir ele aqui. Deixa esse fundo branco mesmo, depois a gente tira. Vou colocar aqui, mais ou menos aqui, ó. Então, posição 0, o Y menos 90, aqui vamos pôr 680 e... 680, um quadrado, beleza. Tá? E vou pegar os nossos sliders, tá? E vou colocar ele dentro do panel. Certo? Eu vou mudar o panel para panel audio config. Assim, ó. E aqui dentro, vou colocar um botão. UI button. Certo? Vou chamar de btn mute. Botão mute. E eu vou apagar o texto dele também, porque a gente vai usar uma imagem. Tá? Então no btn mute aqui,
Já vou trocar o sprite, eu vou deixar como padrão aqui, ó, o music on, tamanho nativo, e vou dobrar a escala. Descer aqui um pouquinho. Eu não vou nem usar o Vertical Control Group, não. Acho que assim já tá ok, vai ficar algo mais ou menos assim, certo? É claro, né? Você que quer deixar sofisticado na questão artística, né? Você vai ter que correr atrás aí de outros materiais e outras técnicas, né? Para deixar o negócio aí visualmente mais agradável, tá? Aqui eu estou dando um Hello World só, como é que você pode fazer isso nessa parte de User Interface. Então, beleza, agora vamos para o código, tá? O que a gente vai fazer lá no código? A gente vai precisar primeiro, tá? O que eu vou fazer aqui nesse Audio Manager, né? A gente vai ter que salvar uma referência para aqueles dois sprites que estão aqui, ó. Esse e esse. Então, ao invés de ter duas variáveis, eu vou colocar um vetor. Vou colocar um vetor aqui para esses dois, tá? Vamos lá. Vou vir aqui, vai ser um vetor de sprite, né? Vou chamar de sprites. Aliás, vou pôr assim, ó. btn mute sprites. E eu vou serializar esses caras. Quando a gente serializa um vetor, tá? A gente não tinha visto isso em aula ainda, né? Quando você serializa um vetor, ele... Só esperar compilar. Vou aqui em prefabs. O que aparece aqui pra gente, ó, tá? btn mute sprites, ó. btn mute sprites. Ele fica disponível como uma lista aqui, mas tá vazio, né? Então eu vou adicionar duas coisas. O primeiro elemento, que vai ser o sprite music off. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer uma relação da posição 0 do vetor com o volume 0. Tá? Então já vai ficar fácil da gente poder trocar aqui. E a posição 1 vai ser o music on. Certo? Então music on é posição 1, music off, posição 0. Já fiz isso na fábrica, né? Então tá pronto. Legal. E eu acho que de editor é isso que a gente precisa. Então já colocamos uma referência aqui. Vou precisar de mais uma variável aqui, que vai ser qual que é o sprite corrente. Tá? Eu vou chamar de btn current sprite index. Só para a gente saber em qual o índice atual que a gente está. Tá? Qual que é a posição atual. E como a gente vai querer mudar o sprite da imagem, do botão, né? Da imagem do botão, se a gente vier aqui, ó, o botão mute aqui, né? Botão aqui, ó, btn mute, ele tem um componente image, certo? Então a gente precisa chegar nesse botão para poder chegar no image. Então vamos fazer isso buscando por tag. Eu já criei uma tag aqui, ó, chamada btnmute. Então, eu criei essa tag aqui. Coloquei essa tag no GameObject. Então a gente vai pegar o GameObject e aí eu pego a imagem e aí a gente troca para o music on ou music off, dependendo se é para poder deixar o som zerado ou no que estava antes. Beleza? Então tá jóia. E qual que é o comportamento que eu vou usar? Tá? Estou aqui com o Windows aberto e eu me inspirei nele um pouquinho. Então, ó, se eu aperto Mute, tá? Então aqui eu estou com o Spotify aberto, né? Estou ouvindo aqui um Bonobo. Se você controla aqui pelo slider, você controla o volume da música, certo? Se eu aperto o botão de Mute, eu não modifico o slider, mas eu cancelo o volume, certo? E aí depois, se eu reaperto o Mute, ele volta para o som que ele estava. Se eu pegar e zerar o som no slider e ficar apertando e desapertando o mute, ele não volta com o som, tá? Então eu vou usar mais ou menos aqui essa ideia para a minha implementação. Você pode fazer o que você quiser aí, né? Inclusive eu encorajo que você faça as suas descobertas, os seus tweakles aí, né? Para você poder aprender. Então tá bom. Então aqui, olha, a gente precisa de uma referência para esse botão, mas eu quero a referência para o objeto todo, então vai ser uma referência do tipo GameObject. Eu vou chamar de btnmute, certo? E eu não vou serializar. A gente vai procurar isso daqui quando a gente entrar na cena, beleza? Então, nesse onSceneLoad aqui, ó, o que a gente já faz? A gente procura o slider, a gente define a função que vai tratar o slider e a gente já deixa lá o valor do slider igual o som, né? Lembrando que
O audio source é o que já está salvo, é o componente áudio que tem um volume. O audio slider é uma referência para o slider. Então, audio slider é uma coisa e audio source BG são duas referências diferentes para coisas diferentes. A gente está igualando, né, para que a posição do slider fique coerente com a posição que o volume foi salvo pela última vez. Então, isso aqui foi para a gente achar o slider. Agora, para achar o botão mute, certo? Esse botão mute, ele só existe na cena do config, então por isso que eu verifico, né, se a gente está no menu config para poder procurar ele, tá? E essa operação é custosa, né, mas assim, a gente não vai nesse menu com muita frequência, tá? Então, por isso que eu acho que não é um problema a gente ficar fazendo essas buscas, né? Você vai lá, setou, configurou as coisas e pronto, acabou, né? Então a gente procura por tag, olha lá, o Rider, como sempre, né, muito bom, lá já me dá o que eu estou querendo, que é o Find Game Object with Tag. A tag é btn mute, certo? E agora vai começar umas coisas interessantes, tá? Isso aqui é quando eu acabo de chegar na cena, que pode ser quando você acabou de desligar o jogo, certo? Então eu quero saber o seguinte, para a gente definir qual que vai ser o sprite que eu vou deixar o botão de mute, se vai ser desligado ou ligado, depende se eu desliguei o jogo com o volume zerado, certo? Então quando eu religar o jogo, o volume está zerado e portanto eu vou deixar o símbolo também com a music off, tá? Para ficar uma coisa coerente. Beleza? Então vamos lá. Eu vou primeiro, então, dizer qual que é, nós criamos essa variável aqui, né? Qual que é o índice, tá, atual, se vai ser 0 ou se vai ser 1, tá? Como é que eu vou saber isso? Eu vou lá no audio source, que é o volume, tá? Nesse instante, eu vou buscar o volume, certo? E vou fazer o seguinte, se esse volume, eu vou usar o operador ternário aqui, se ele for igual a 0, tá? Então, eu vou verificar se o audio source é igual a 0. Faça uma pergunta, tá? Interrogação. Se ele for igual a 0, significa que a gente está com o som zerado. Então, eu vou fazer o índice ser 0, que é o music off, que é o índice 0. Porém, se o volume for diferente de 0, eu faço o índice ser 1. Beleza? Tá? Então, ó, por isso que eu coloquei aqui já no jeito pra gente, no music off índice 0, music on índice 1. Tá? Só pra gente rever isso daqui, olha. Vem no prefab, cadê? Prefab, audio manager, aqui ó. O índice 0 é o music off e o índice 1 é o music on, tá? O sprite aqui. Então, assim que eu entro na cena pela primeira vez, eu vejo se o volume está 0. Eu faço essa pergunta, esse aqui é uma pergunta, né? Tem uma interrogação. É 0? Então devolve índice 0. Qualquer coisa diferente de 0 significa que eu tenho som, então eu coloco o music on. Beleza? Agora é o seguinte, a gente precisa definir também qual que vai ser o evento, né? Aliás, já vamos pegar aqui, ó, e vamos setar a imagem, ó, btn mute, certo? Que é uma referência para o objeto botão inteiro. Vamos aqui na cena. Cena, menu config. Aqui, ó. O botão mute, certo? A variável btn mute é uma referência para o objeto inteiro. Eu quero chegar só na imagem, tá? Então, eu tenho que chegar na imagem, get component image, chego na imagem, chego no sprite, certo? E agora eu vou lá naquele nosso vetor. Esse vetor aqui, ó, o btn mute sprites, que ele tem os dois sprites aqui nesse vetor. Então é só eu pegar e colocar ele, btn mute sprites, e eu passo o índice que a gente acabou de calcular aqui em cima. Se vai ser 0 ou se vai ser 1. Beleza? E aí a gente já coloca a imagem lá, deixa ela adequada. E agora, tá, eu preciso dizer o seguinte. Como é que esse botão se comporta quando a gente clica nele? A gente sabe fazer isso pelo editor. Tá, a gente vem aqui, olha, deixa ele compilar. A gente vem aqui no onClick, certo? Dá um maisinho aqui, arrasta aqui o monoBehavior e acha a função que a gente quer. Como esse aqui só existe, né, nessa cena, e eu estou usando o Audio Controller aqui para isso, esse Audio Controller ele não começa naquela cena inicialmente, eu vou fazer semelhante ao que a gente fez aqui no slider. Tá? E é uma outra forma de vocês também verem, tá, como é que a gente faz para adicionar aí comportamento, adicionar um listener por botão. Então vai ser o seguinte, ó, chegamos no botão, ponto, get component,
Qual que é o componente que eu vou pôr o listener? É o componente button, certo? Aí aqui, o rider, né, como sempre, muito bom. Chego no onClick, certo? Assim como no slider eu adiciono um listener, pronto, add listener, e agora a gente passa nosso delegate. Vou criar uma função aqui, ó. Acho que não precisa ser pública, vamos testar aqui, ó. Void onClick btn mute, tá? Essa função aqui vai ser meu delegate. Então, vou colocar aqui, eu vou delegar, tá? Para lidar com o evento do botão, o onClick btn mute, certo? Aqui é o onSlider value change, e aqui é o onClick btn mute. Então, toda vez que ele chega nessa cena, ele acha o botão, ele descobre qual que tem que ser a imagem correta, ele coloca a imagem correta, isso na primeira vez que a cena é carregada, né? E aí, ele já também adiciona quem que vai ser a função que vai ser responsável por ficar trocando o nosso sprite. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer, tá? Para a gente poder agora brincar com esse botãozinho mute, certo? A gente vai fazer da seguinte maneira, tá? No onClick btn mute, tá? Toda vez que a gente clica, tá? A gente quer inverter o sprite, certo? Então, quando você aperta o mute, você quer desligar o mute. Quando você desaperta o mute, você quer religar. Mas o botão é o mesmo. Então, a gente vai usar aqui uma estratégia bem tranquila, bem simples, que é basicamente o seguinte, ó. Toda vez que eu entro no onClick btn, é porque você apertou o botão. Então, eu quero trocar aquele sprite. Então, ao invés de fazer um tanto de if else aqui, a gente pode usar um número cíclico, tá? Você usa aquela questão de o resto de divisão por 2, que vai ser sempre 0 ou 1, tá? Então, eu faço assim, ó, o btn current sprite index, tá? Vamos supor que seja 0 aqui, certo? Tá no 0. Ele vai receber o próprio btn current sprite index, porém, eu vou somar 1, tá? Para deslocar uma unidade, e depois eu vou pegar o resto de divisão por 2. Por que a gente faz isso? Porque se aqui tiver 0, vai ser 0 mais 1, dá 1. 1, resto 2, 1. Se aqui tiver 1, 1 mais 1, 2. 2, resto 2, 0. E aí ele fica sempre valendo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Tá? A sacada é você pegar o resto da divisão por 2. E aí a gente faz aqui o número C cíclico, certo? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Beleza? Depois que a gente faz isso, eu vou lá e trocar o sprite. btn mute, certo? Pego a imagem, chego na propriedade sprite, tá? E faço ela valer. Qual que é a minha variável que tem os dois sprites? É o vetor, que é o btn mute sprites, certo? E quem que é o índice? Acabamos de calcular, que é o btn current sprite index, beleza? Tá? E aí, depois que a gente faz, né, fica trocando mute, multa, desmuta, pode ser que você multa o jogo e fecha ele, né? Então a gente precisa salvar isso, certo? Então, ao invés de salvar só no onSlider value change, porque pode ser que eu salve agora pelo botão, né? Eu vou criar uma função aqui, ó, chamada save audio, certo? E ela vai receber o volume, certo? Para a gente poder salvar. Então, esse cara aqui, toda vez que ele é chamado, ele vai lá no áudio, troca, no audio source, ou seja, o componente que de fato tem a música, ele vai acessar o volume, certo? E vai passar a valer volume, que chegou aqui por parâmetro, certo? E depois a gente salva no disco, player preferences.setFloat, na chave volume, certo? Vamos salvar o volume. Então aqui, depois que eu clico, certo? Eu pego o sprite, verifico qual que tem que ser, troco o sprite, né? Comuto, se for 0 é 1, se for 1 vira 0. Troco o sprite com o índice que a gente acabou de calcular e vou salvar o áudio, tá? E o valor que eu vou passar aqui, tá? Vai ser o que já tiver lá no slider. Vai ser o seguinte, ó. Se por um acaso, tá, a gente estiver desligando, significa que esse cara aqui vale 0. Então eu vou salvar 0. Caso contrário, eu vou salvar o valor que está no slider. Porque na verdade, esse botão aqui, olha,
ele não vai mexer no slider, ele vai só mexer no volume. Não vai ser via slider isso, certo? Ele vai lá no componente de áudio e desliga, deixa zerado, igual aqui no Windows, certo? Apertei o mudo, ele desligou, mas ele não mexeu no slider. No máximo um xizinho que ele colocou aqui, mas o valor permanece aqui, tá? Então, eu vou usar aqui o operador ternário também. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou salvar quanto? Depende. Se o índice que a gente calculou for zero, tá? Se o índice for zero, eu vou fazer uma pergunta. Então, eu vou voltar zero. Tá? Eu volto zero porque a pessoa mutou. Só que se ela não tiver, se ela estiver desmutando, tá? Eu tenho que ir lá no slider e pegar o que já estava lá antes, que é o ponto value, certo? Então, ou eu vou salvar zero, ou eu vou salvar o que já estava lá, certo? Então, isso tudo aqui, tá? Eu faço uma pergunta, me devolve zero ou o que já estava lá, certo? Se me devolver zero, eu vou salvar zero. Se me devolver o que já estava lá, quer dizer que eu estou desmutando, então eu vou salvar o que já estava lá, beleza? Desmutei. Tudo bem? E aí agora é o seguinte, a gente precisa, agora tá duplicado, né? Esse código aqui, a gente pode manipular o slider value change. Como assim? Se você tá lá, se eu tô aqui, ó, tô ouvindo a música, certo? Tá aqui, beleza. Se eu pego e zero por aqui, significa que eu mutei também. Então, para não ficar uma coisa desconfortável, quando eu descer o slider para zero, eu também quero trocar a minha imagem, certo? Do, do mudo. E se por um acaso eu voltar com o áudio para cá, eu quero trocar de volta a minha imagem lá do mudo para ser o que é music on. Então, vamos lá, como é que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável interna, porque a gente vai ter que acessar a propriedade. Acessar duas vezes pode ser desgastoso. Então, eu vou fazer assim, ó, float volume vai receber. Então, toda vez que eu mexo no slider, ele vai cair nessa função aqui, certo? Então, audio slider volume ponto velho. Então, estou pegando o valor que está lá agora. Né? Acabei de mexer no slider, peguei o valor, certo? E aí, se por um acaso eu zerar, se o valor for zero via slider, eu quero trocar lá a imagem do botão. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, btn current sprite index, certo? Ele vai ser igual, depende, vou fazer uma pergunta. Se esse volume que eu estou calculando aqui, ó, se eu estou pegando, se por um acaso ele for zero, vou perguntar. Se for zero, então eu vou colocar índice zero para poder colocar lá o sprite index off. Caso contrário, certo? Qualquer coisa diferente de zero quer dizer que tem música, certo? Se tem música, eu coloco o índice 1 para ser music on. E é importante eu atualizar isso aqui também no onSliderValueChange para que o botão, para que o onClickButton também já saiba qual que era o último índice que a gente usou, certo? Então tem que atualizar ele nas duas funções, porque as duas funções pode ser que precisem manipular o sprite. E percebo que elas usam estratégias diferentes, né? Aqui eu faço cíclico e aqui depende de quanto que eu coloquei no valor do slider, certo? Aqui só inverte, aqui depende do que está no slider, tá? Beleza. Depois que eu faço isso, certo? Eu vou lá no botão, eu vou pegar o componente da imagem, image, certo? E aí eu vou acessar o sprite e vou fazer o sprite valer o índice que a gente acabou de calcular, que é o btn current sprite index. Beleza? E aí eu chamo o save audio para a gente poder persistir no disco qual que é o novo volume que eu coloquei, tá? Audio slider volume ponto value. Beleza? Vamos ver se tá tudo bonitinho. Então vamos aqui começar pelo menu principal. Play. Então, ó, vou aqui em configurações, ou esqueci de desligar o painel, tudo bem. Voltei. Configurações. O que está acontecendo aqui? Linha 79 no pointer. Vamos lá. btn mute sprites, ou seja, a gente ainda não achou o botão, é isso? Find game object with tag btn mute, é essa tag mesmo? Ou eu esqueci de colocar a tag aqui? Vamos lá. No reference. Aqui, menu config, canvas principal, panel, btn mute.
Não coloquei aqui. BTN mute. E o audio source, ele tá lá com as... Cadê? Prefab, audio manager, né? Tá aqui, 0 e 1. Beleza, vamos voltar aqui no código. Find game object with tag btn mute. Foi na linha 79 que estourou, certo? Deixa eu ver aqui. Na linha 79. Que é onSlider value change. É curioso, ele está chamando... Ah, já sei o que está acontecendo. Já sei. Ó, eu tô aqui chamando o value, certo? OnSlider value. E aí, quando você modifica, né, o valor, a gente chama o onSlider value changed, certo? E aí aqui eu estou mexendo na imagem do botão, mas ainda não achei o botão. A gente nem chegou a verificar. Então, uma forma da gente burlar isso daqui é o seguinte, ó. A gente pode alterar o valor do slider sem ainda ter criado o listener dele, tá? Acho que vai ser melhor assim, ó. Vai ser melhor não, né? Acho que tem que ser feito. Ou a outra estratégia seria eu colocar para achar o botão antes. Vamos fazer assim, ó. Achei o slider, coloquei o valor do slider, default, salvo do disco, e depois só que eu defini qual que é a função. Porque depois que você define o listener, qualquer modificação nesse value aqui, esse cara é chamado, o onSlider. E o onSlider, ele acessa o botão, mas o botão nem foi ainda encontrado. Tá? Vamos ver se isso aqui vai resolver, pelo menos parcialmente. Tá, vamos aqui para a nossa cena principal, cadê? Scenes, menu principal. Configurações. Aí, ó, então, ó, som, mutei, certo? O slider permanece, tá? Mas não tem música saindo. Voltou a música. Se eu pego, mexo aqui, se eu zerar, beleza. Agora, se eu ficar religando aqui, a música não volta, certo? Se você zerou desse jeito, você tem que vir por aqui, ó. E vamos ver se isso aqui vai persistir. Vou deixar desse jeitinho. Beleza? O que vai acontecer aqui, na verdade, o slider, quer ver, ó, como ele vai religar e ver que o slider vai ficar todo mundo zerado. Eu acredito que vai ficar todo mundo zerado. Vamos testar. Porque ele salvou, mesmo que o slider não estava zerado, ele salvou. Aqui, ó, exatamente. Ó. Como a gente mutou, estava aqui e mutei. Quando a gente desliga, eu salvo o audio source. Salvei volume 0. Quando eu religuei, ele pegou o volume 0 e colocou o slider lá. Beleza? Mas ó, eu acho que estou satisfeito. Aliás, para ficar bom mesmo, desligar esse painel aqui, ó, tirar esse fundo. Aqui, ó. Coloca assim, ó. Vamos ver se aqui funciona no menu principal. Play. Aí. Até que tá bom. Até que ficou bonzinho. Vamos deixar aqui assim. Tá? E vamos fechar. Vamos jogar de novo. Maravilha. Tá? É isso aí, pessoal. Estou satisfeito com esse resultado. Tá? Eu acho que ficou... Quem quiser ir além, né, o que você poderia fazer? Agora que eu já dei aqui as dicas, talvez no próximo vídeo eu faça isso. Você já tem condições de fazer. Que é quando eu clicar aqui no mudo, colocar um X aqui no slider. Depois que descliquei no mudo, ele volta com a bolinha. Tá? Vocês já sabem agora armazenar isso, né? Vetores de sprites. Excelente, é isso aí.